Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Professor do Século XXI, a Tecnologia na Sala de Aula. No próximo mês, o Laboratório de Divulgação Científica em Ensino de Ciências, LabDEC, vai dedicar à temática metodologias ativas, pensando no possível retorno de grande parte dos professores, seja de forma totalmente presencial ou seja de uma forma híbrida. Vamos nos preocupar em perceber então o que são metodologias ativas, para que servem, dar exemplos de algum tipo de metodologias ativas e como aplicar e aprender também a fazer o planejamento destas metodologias ativas. Então, primeiramente, temos que pensar naquilo que é a sala de aula tradicional para percebermos a necessidade de chegarmos às metodologias ativas. Se nós pensarmos na sala de aula tradicional, que a maioria dos professores estudou e aprendeu, podemos dar ou fazer algumas analogias. Por exemplo, temos uma sala de aula na forma de ónibus, onde nós podemos pensar que o professor se assemelha ao condutor do ónibus. Então, existe uma rota que está pré-definida, onde todos os alunos seguem, mas numa viagem que já se desvia daquilo que é o previsto atualmente pelo tipo de alunos que nós recebemos hoje em dia. Então, este método já não atende aos nossos alunos de hoje. Ou também pensar numa outra analogia, que é a sala de aula modelo de avião. Quando nós entramos num avião, antes de iniciarmos a viagem, o que nos dizem é cadeiras direitas, cintos apertados e celulares desligados. Então é um tipo de metodologia que já não atende às necessidades dos nossos alunos de hoje, muito mais agora nesta forma remota, onde os alunos tiveram todo o acesso aos aparatos tecnológicos, aos celulares, aos computadores, notebooks, e têm essa tecnologia cada vez mais presente nas suas rotinas escolares. Se nós pensarmos também ainda nessa sala de aula tradicional, nós percebemos que é um modelo que está totalmente desligado do nosso tipo de alunos de hoje, porque já não corresponde aos seus interesses nem aos seus tempos de concentração. Então nós temos, usando metodologias 100% tradicionais, onde o professor usa praticamente toda a aula de forma expositiva, gera a desmotivação, gera a indisciplina e traz o insucesso para a nossa sala de aula. Então, nós verificamos uma desfasagem nos três pilares essenciais do sistema educativo, que são as escolas, os professores e os alunos. Então, podemos dizer que temos escolas do século XIX, professores do século XX e alunos do século XXI. Estes três pilares necessitam de caminhar em conjunto para termos aquilo que se diz que é a sintonia para a educação do século XXI. Então, há necessidade de uma adaptação por parte das escolas, em termos de infraestruturas e equipamentos. Há uma necessidade dos professores no que diz respeito à sua formação e forma de atuação. E há uma necessidade de nós percebermos que os alunos que nos chegam às escolas são alunos completamente digitais, que nascem na era digital, então, que trazem já a tecnologia como algo que faz parte da sua rotina diária e que é importante trazer essa tecnologia também para a sala de aula. Então, surge a necessidade de mudar. E mudar significa mudar estratégias, trazer novas metodologias, para que essas novas metodologias motivem e despertem o interesse nos alunos para aprender, para que essa aprendizagem seja realmente mais ativa e para que os alunos tenham um papel diferente em sala de aula. Não sejam meros espectadores, meros assistentes, mas intervenientes ativos neste processo, autónomos e responsáveis. Tudo isto se pretende para reduzir o abandono escolar, motivar os alunos para aprender e querer estar na escola e promover o sucesso escolar. Desta forma surgem as metodologias ativas, muito faladas até então e ainda mais acentuadas agora na pandemia, que tivemos o ensino remoto e que tivemos, de certa forma, de implementar estratégias diferentes para conseguirmos continuar a ensinar e a chegarmos aos nossos alunos. Então precisamos de perceber o que é que realmente são estas metodologias ativas e o que é que se pretende com a implementação destas metodologias ativas. Primeiramente, a metodologia ativa, usar uma metodologia ativa, é uma metodologia que é centrada no aluno. É uma metodologia em que o aluno assume o papel principal no processo de ensino-aprendizagem e existem diversas formas de implementar estas metodologias, porque existem várias metodologias ativas. Mas temos que perceber o que é que elas são e como implementar na realidade. E
tirar a ideia errada de que se eu uso, por exemplo, um aplicativo ou uma ferramenta digital ou um jogo virtual, só por si isso já é uma metodologia ativa. É uma ideia completamente errada. Eu posso, no método tradicional, usar uma ferramenta digital e não é por isso que estou a usar uma metodologia ativa, como posso usar nas metodologias ativas ferramentas digitais. Então, elas vêm complementar a estratégia e são usadas em muitas metodologias ativas, mas que fique claro que usar a ferramenta digital ou um jogo virtual por si só, isso não é uma metodologia ativa. Então, as metodologias ativas, primeiramente, buscam atingir a aprendizagem significativa, e uma aprendizagem significativa é trazer o contexto real do aluno para a sala de aula, ou seja, contextualizar ciência, tecnologia e sociedade, por exemplo, com aquilo que os alunos já sabem, com aquilo que os alunos escutam e que trazem e têm a possibilidade de trazer para a sala de aula, tendo a oportunidade para aprender de forma ativa, pesquisando, com autonomia, por responsabilidade e trazer uma coerência ao ensino. Então, aproximar a realidade do contexto real, ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, à sala de aula. Então, tornar a aprendizagem mais significativa, tendo em conta aquilo que os alunos já sabem previamente. Um outro fator principal de uma metodologia ativa é que o aluno é o protagonista do processo de aprendizagem e o professor atua como um mediador de conhecimento. Então, temos uma mudança do método tradicional para a implementação de uma metodologia ativa, tanto na postura do aluno em sala de aula, quanto na postura do professor, que deixa de ser o papel totalmente ativo do método tradicional de professor para um mediador, um orientador do processo de aprendizagem, porque na metodologia ativa quem assume esse protagonismo, ou seja, quem tem o papel ativo é o aluno. O que é que se verifica desta implementação? Que estas metodologias ativas, então, trazem alunos muito mais atentos e muito mais envolvidos nas atividades, nas propostas de atividades, e que a aprendizagem se torna efetivamente um processo mais ativo do que passivo, porque o aluno é um dinamizador, tem um papel ativo, tem um papel responsável neste processo. Então, nós podemos pensar num conjunto de características destas metodologias ativas. Então, as metodologias ativas têm o aluno no centro da aprendizagem, têm o professor como mediador, pretende-se que o aluno tenha autonomia para estudar, autonomia para pesquisar, autonomia para desenvolver, pretende desenvolver competências como a capacidade de trabalho em grupo ou trabalho em equipe, desenvolvimento de comunicação, ter os alunos mais engajados e trabalhando de forma colaborativa, cooperando uns com os outros, promovendo momentos de reflexão e trazendo uma aprendizagem que seja baseada em problemas, por exemplo, que é uma metodologia ativa, que é aprendizagem baseada em problemas. Existem outras, como iremos abordar, mas ter todo este contexto em sala de aula, desde o planejamento à execução. Então, o que é que se pretende com estas metodologias? Pretende-se realmente trazer a inovação pedagógica, pensar numa postura completamente diferente dos intervenientes neste processo, que a tecnologia venha facilitar, porque nós usamos aplicativos quando usamos as metodologias ativas, mas refiro que usar um aplicativo por si só não é uma metodologia ativa. E temos aqui uma característica importante, que é a ênfase ao desenvolvimento de competências do século XXI para os alunos. Então, estas metodologias ativas permitem ou pretendem desenvolver nos alunos outras competências para além do domínio cognitivo de aprender, de formatar o aluno para a realização de um exame. Então, que competências são essas? São várias e podemos destacar algumas, como o pensamento crítico, o raciocínio lógico, a inovação, a capacidade dos alunos resolverem problemas, de terem conhecimento do meio, de se conseguirem comunicar e agir ativamente na sociedade, de trabalharem de forma colaborativa, terem responsabilidade social e terem a capacidade de se conseguirem adaptar e mudar a diferentes situações. São algumas das competências que nós pretendemos desenvolver nos alunos do século XXI. E estas competências podem ser agrupadas por temáticas. Por exemplo, nós temos competências digitais, então é importante que os alunos que já trazem várias competências digitais, mas que continuem a desenvolver estas competências ao longo do currículo,
que desenvolvam as competências de comunicação, competências interpessoais e de colaboração, para aprenderem a trabalhar em equipe e de forma colaborativa, desenvolverem a capacidade de criar e produzir, muito no desenvolvimento de projetos, na resolução de problemas, terem a capacidade de refletir e pensar criticamente, desenvolverem as competências de investigação, planejamento estratégico e resolução de problemas, competências de literacia multicultural e consciência global, terem a capacidade de gerirem a informação e, pensando neste conjunto amplo de competências, pensarmos também que estamos a formar alunos não só no saber ser, mas no saber estar também. Então, com valores, com ética e com moral, para além da parte cognitiva, que é extremamente importante, mas precisamos de pensar no desenvolvimento integral do aluno. Então, esta é a preocupação que deve ser tida em conta quando nós estamos a implementar as metodologias ativas ou queremos implementar estas metodologias ativas. E passando um pouco mais à frente, o que é que se pretende com estas metodologias ativas? Pretende-se que o aluno se sinta motivado para descobrir, criar e querer aprender. Muitas vezes é o próprio aluno que vai trazer propostas de projetos que gostaria de desenvolver para a sala de aula, para que as aulas deixem de ser um método totalmente expositivo e passem a ser aulas mais dinâmicas, mais interativas, onde o aluno assume um papel principal e um papel de responsabilidade no seu processo de ensino e aprendizagem. E agora vamos apresentar, neste episódio, uma metodologia ativa chamada de Just-in-Time Teaching, que é uma metodologia que, na verdade, se traduz em ensino sob medida, que é um tipo de sala de aula invertida, e para isso vamos rever o conceito do que é uma sala de aula invertida. Uma sala de aula invertida é aquela que prevê um hibridismo, ou seja, temos uma inversão na ordem de contato com o conteúdo. Não é o professor que aborda o conteúdo em sala de aula, o professor faculta o conteúdo aos seus alunos, que vão explorar sozinhos antes da sala de aula. E então os alunos vão estar no processo central desta aprendizagem. Então eles vão explorar os conteúdos que o professor disponibiliza, vão trabalhar esses conteúdos e depois os resultados desses conteúdos são analisados e são discutidos em sala de aula. Então, o aluno é o responsável pelo contato com o material e com o conteúdo que o professor disponibiliza. Então, como é que funciona este Just-in-Time Teaching, que é uma metodologia ativa? O professor passa o trabalho para o aluno realizar em casa, então nós facultamos o trabalho aos alunos, esses trabalhos podem ser textos de leitura, podem ser artigos, podem ser vídeos para o aluno visualizar sobre o conteúdo que nós queremos que os alunos aprendam. Juntamente com esse material, o professor vai preparar questionários de correção automática ou de retorno rápido pelo professor. Então, são questionários que vão aferir se o aluno entendeu o conteúdo. E aqui o que se pretende com esses questionários não é uma avaliação quantitativa, mas sim perceber o engajamento do aluno quanto ao conteúdo e não muito sobre a totalidade de acertos. Os alunos analisam as suas respostas, por isso é que é importante termos respostas ou questionários de correção automática ou o professor dar um retorno de imediato, para que o aluno possa perceber o que é que acertou e o que é que errou. Mediante essa quantidade de acertos e suas respostas, os alunos ajustam as leituras, então podem ir ler outro material, visualizar outros vídeos disponibilizados pelo professor e são analisados os resultados e discutidos depois em sala de aula. É desta forma que funciona o Just-in-Time Teaching, que nós podemos dividi-lo em etapas, se quisermos. Então temos a etapa de warm-up, que é chamada etapa de aquecimento, onde o aluno vai trabalhar sozinho, vai ler o conteúdo, vai visualizar os vídeos, ouvir os áudios, o material que o professor vai disponibilizar. Depois temos a etapa de feedback, onde o aluno tem o retorno das suas respostas às atividades. Temos a etapa de análise, primeiramente pelo aluno e depois pelo professor. E temos a etapa de discussão em sala de aula. Então, esta é uma metodologia ativa que funciona como uma sala de aula invertida, com estas etapas que estão pré-definidas. Que ferramentas é que nós poderíamos usar, por exemplo, nesta metodologia ativa? Para disponibilizar os nossos materiais aos nossos alunos, nós podemos utilizar o tradicional Google Classroom, que está trabalhado no episódio 18 da nossa série, se alguém tiver alguma dificuldade e quiser saber como é que funciona o Google Classroom.
Uma outra alternativa de ferramenta é o Nearpod, uma ferramenta que nós exploramos no episódio 11 e que permite também englobar os diferentes tipos de conteúdo que o professor queira fornecer, sejam conteúdos de leitura, vídeos, áudios, e ao mesmo tempo criar os questionários. Então, temos aqui 2 exemplos de ferramentas que podemos usar para disponibilizar os materiais e até mesmo elaborar os nossos questionários ou para os alunos responderem. Como ferramentas para elaborar as atividades, ou seja, as atividades que os alunos vão responder para percebermos se eles entenderam os conteúdos. Temos o tradicional Google Forms, que pode ser uma das ferramentas, em que a correção também é automática, principalmente nas respostas de múltipla escolha ou objetivas, que foi trabalhado no episódio 20 da nossa série, e uma outra ferramenta cujo feedback também é instantâneo e que permite até dar um retorno em cada questão aos alunos também, é o Socrativo, que nós exploramos no episódio 2. Então, temos aqui esta primeira metodologia ativa que nós apresentamos, Just-in-Time Teaching, e ao mesmo tempo possíveis ferramentas que vocês podem utilizar para aplicar esta metodologia em sala de aula. Então, esta foi a metodologia ativa que nós quisemos explorar com vocês hoje, além de trazermos o conteúdo de que são as metodologias ativas. Esperemos que vos possa ajudar na implementação deste tipo de metodologias em sala de aula e qualquer dúvida já sabem, é só entrar em contato e encontramos no próximo episódio.